Uma força absurda, vida quase eterna, um mundo perfeito. Foi exatamente isso que a humanidade sempre tentou alcançar e fracassou todas as vezes. Mas existe uma raça que chegou lá, os Viltrumitas. Só que o preço foi muito alto, a própria consciência. Eles são o exemplo mais brutal da lei do mais forte. Se você era fraco, lento ou inútil, era descartado, simples assim. E o resultado, um paraíso cruel habitado apenas por predadores perfeitos, tão dominantes que em algum momento não tinham mais que enfrentar. E foi aí que surgiu a ideia, simplesmente levar essa ordem, essa cultura pro resto do universo. Só que por trás de todo esse poder existiu um império em ruínas, porque depois da guerra contra a coalizão dos planetas, sobraram apenas 37 Viltrumitas. Só que ainda assim, ainda era uma ameaça colossal. Só que pra gente entender como tudo chegou nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo até o Lord Argal, o imperador que construiu Viltrum, um líder que valorizava estratégia e inteligência, mas que acreditava sem questionar que a fraqueza precisava ser eliminada. E foi essa mentalidade que permitiu que o império conquistasse a galáxia. Até o Treg, o mais brutal dos Viltrumitas, via o Argal como o maior símbolo de grandeza. E antes de morrer, Argal tomou uma decisão crucial: proteger o seu filho, o Nolan Grayson, garantindo que sua linhagem sobrevivesse. Só que nem todos concordavam com esse império, O Teidos, um revolucionário, enxergou a verdade. Aquela força era construída sobre pura crueldade. E ele fez o impensável, ele matou o Argal, cara. Mas isso não enfraqueceu Viltrum, só piorou tudo. Uma guerra civil começou, os fracos foram exterminados e o império ficou ainda mais brutal. E sem saída, Teidos fugiu e criou a coalizão dos planetas, uma aliança com um único objetivo, que era parar os Viltrumitas. E para isso ele apagou sua identidade e liderou tudo das sombras por mais de 1000 anos, sabendo que nunca venceria na força. Então ele mudou as regras, ele simplesmente criou o vírus flagelo, uma arma biológica feita para destruir o DNA Viltrumita. E o resultado foi devastador, cara. 99,9% da espécie foi exterminada, deixando um anel de corpos ao redor do planeta. Mas ainda assim, Teidos foi apagado da história, para que ninguém jamais pensasse em se rebelar novamente. Mas ele não parou. Enquanto o Império se reconstruía, ele continuava agindo nas sombras. E o seu plano final envolvia Nolan, Mark e Allen, além de uma versão ainda mais letal do vírus, capaz de acabar com os Viltrumitas de vez, velho. E sabendo que havia um traidor dentro da coalizão, ele tomou uma última decisão: confiar essa arma ao Allen. Porque mesmo que ele morresse, a missão continuaria. Só que tinha um problema, cara. O inimigo não era qualquer um. Era liderado por alguém criado desde o nascimento para ser perfeito, o Viltrumita mais brutal, disciplinado e poderoso que já existiu. O regente Treg era o teto do poder, era o limite absoluto. Então quando a guerra civil Viltrumita destruiu a própria sociedade deles, foi exatamente aí que ele dominou tudo. Ele surgiu do expurgo dos fracos como o mais forte entre todos, assumindo o controle e liderando os sobreviventes durante o ataque do vírus flagelo. E não era só liderança, cara, ele carregava o crânio do Lord Argal como um símbolo constante, um lembrete brutal de que Viltrum havia perdido e do que ainda representava, porque para ele a linhagem de Argal estava completamente extinta. E com isso, o Treg basicamente se autoproclamou como imperador. E sob o comando dele, os Viltrumitas restantes voltaram ao que sabiam fazer melhor: conquistar e escravizar planetas inteiros. Eles reconstruíram o império e o transformaram novamente na força militar mais temida da galáxia. E o mais assustador é que ninguém conseguia realmente se opor a eles, porque o próprio Treg era algo fora do normal. Cara, até mesmo o Omni-Man, o Nolan, admitia que enfrentar o Treg era perda de tempo, porque ele era muito forte. E isso tem um motivo: o Treg ele foi criado desde o nascimento para acreditar que força é tudo, que poder define valor. E era inevitável que isso o corrompesse, Em algum ponto ele deixou de se ver como sucessor de Argal e passou a se enxergar como o próprio Argal. Ele ainda falava sobre vingança, sobre honrar o antigo imperador, só que no fundo ele acreditava que o império não precisava mais de linhagem real, só precisava dele. E tudo muda, quando o Treg descobre a verdade, velho. Nolan Grayson está vivo e o Mark Grayson existe. Então a linhagem de Argal não acabou. E aí ele perde completamente o controle, Como sempre, ele escolhe a violência. Treg tenta matar Nolan, convicto de que a força bruta resolveria tudo, porque na mente dele os Viltrumitas sempre seguiriam o mais forte. Só que ele estava errado. Quando os outros descobrem quem realmente o Nolan é, eles juram lealdade a ele, porque ainda existe algo neles além da força, um instinto de seguir sabedoria. E por causa disso, o Treg é exilado. Ele é expulso, ele foge pro planeta insetoide Traxa. E é aí que tudo fica ainda mais bizarro, O Treg transforma o planeta inteiro em uma fazenda de reprodução. Ele se envolve com inúmeras fêmeas traxanas e usa o crescimento acelerado da espécie para poder criar rapidamente um exército Viltrumita. Mas aquilo não era uma família, cara. Eram ferramentas, soldados, corpos criados apenas para servi-lo na retomada do poder. E quando Allen descobre o que tá acontecendo, ele envia alguém que poderia talvez deter o Treg, o Battle Beast, cara. E isso não é pouca coisa, tá? Battle Beast não é qualquer lutador, ele é uma força da natureza, um guerreiro que vive pra batalha, que só existe para lutar e vencer. E o confronto que acontece em seguida é simplesmente brutal, cara. Eles lutam
por dias inteiros, atravessando o planeta em velocidades absurdas, num nível tão intenso que ninguém conseguia dizer quem estava ganhando. Só que no fim, houve um vencedor. Por muito pouco, o Treg venceu. E após a luta, em um gesto que mistura respeito e brutalidade, o Treg transforma o corpo do Battle Beast em uma capa, literalmente um símbolo de domínio absoluto. E a partir daí, ele governa Traxa como um rei, né, cercado por seus filhos híbridos que crescem rápido e formam um novo exército. E entre eles estão Ursal e Onan. Mas a Ursal enxerga o que poucos veem, o horror por trás do pai. Ela vê irmãos se sacrificando por aprovação de alguém que os considera impuros. E esse ressentimento cresce, velho. Somado à obsessão de Treg por poder e vingança contra Nolan, isso leva tudo ao limite, cara. E quando a guerra final chega, a Ursal faz o impensável, assume o controle, ordena o cessar-fogo e integra os Viltrumitas a uma nova sociedade. Só que agora sem o Treg. Enquanto isso, o destino dele já está selado, velho. Treg enfrenta o Mark na superfície do Sol, que é uma batalha absurda, velho. E ali, ele simplesmente morre sozinho, sem ninguém. Mas antes, ele leva Nolan com ele. Isso não é por acaso, porque Treg é exatamente o que o Nolan teria se tornado sem a Terra, sem o Mark. O Nolan, no início, acreditava totalmente no Império. Era o soldado perfeito. Após o vírus, né, foi enviado à Terra com a missão silenciosa, que é enfraquecer o planeta por dentro. E assim nasce o Omni-Man. Mas o plano falha, né, porque o Nolan começa a viver de verdade. Ele se apaixona pela Debbie e tem o Mark. E aos poucos se torna mais humano do que Viltrumita. E quando o Mark desenvolve seus poderes, o Nolan, ele entra em conflito. Ele tenta moldar o filho, mas tudo muda com uma frase: "O que você vai ter daqui a 500 anos, meu filho?" Aí o Mark responde com a cara toda ensanguentada: "Eu vou ter você, pai." E aí acabou tudo. Ali, cara, o Viltrumita, ele perde, né? Depois da luta brutal, o Nolan não destrói tudo, ele vai embora. Ele fica confuso, ele fica com culpa, com dúvidas, emoções que ele nunca deveria sentir. E essa jornada leva ele a Traxa, né? Onde ele tenta completar sua missão. Mas o nascimento do Oliver muda tudo. E o Nolan entende, o Império estava errado. E ele escolhe deixar de ser soldado para ser pai. Agora ele protege em vez de destruir. E mesmo carregando culpa, em um momento, até questiona o Mark, né? Mas ainda assim luta ao lado dele para poder defender Traxa. E tudo isso até ser capturado, né? Mas antes disso, ele revela algo crucial, que são os seus livros. Aquelas histórias simples, aparentemente, eram na verdade registros secretos, informações sobre os Viltrumitas e suas fraquezas. Cada batalha, cada quase morte, tudo documentado. Era a única chance da colisão se preparar para a guerra que estava por vir. Enquanto isso, Nolan estava preso. E foi ali que pela primeira vez ele admitiu a verdade, né? A Debbie nunca foi uma ferramenta, nunca foi um pet de estimação. Ela era sua esposa, mas a chance de dizer isso para ela pessoalmente estava desaparecendo muito rápido, né? Porque o Nolan estava marcado para execução assim que se recuperasse. E ele só sobreviveu por um motivo: o Allen, né? O Allen criou um vínculo com ele e ajudou ele a escapar. E é por isso que quando a Guerra Viltrumita finalmente começa, o Nolan retorna à Terra, mas não como conquistador, e sim como pai. Ele pede ajuda ao filho. E juntos, ao lado de Tados, eles fazem o impossível. Eles destroem Viltrum. Os 3 desertores Viltrumitas conseguem explodir o próprio planeta natal, cara. Mas a vitória dura pouco tempo, porque o Treg, ele aparece, ele decapita o Tados e parte pra cima do Mark. E mais uma vez, o Nolan não hesita. Ele entra na frente. Ele declara que o Império merece ser destruído de uma vez por todas. E mesmo assim, não é suficiente. O Nolan é completamente superado. Ele só sobrevive porque o Treg decide que deixá-los vivos seria um sofrimento maior do que matá-los ali mesmo. Mas a guerra ainda não tinha acabado, né? O Treg retorna à Terra, cara, com uma proposta muito simples: uma dominação pacífica. Os Viltrumitas se misturariam entre os humanos, se reproduziriam, cresceriam em silêncio. E surpreendentemente, o Nolan aceita. Ainda que com dúvidas, porque ele acredita que, assim como aconteceu com ele, os outros Viltrumitas poderiam enxergar a beleza da Terra, ou seja, a beleza da humanidade, porque ele acredita que ele é a prova viva disso, né? Mas nem todos concordam. Quando o Allen sugere usar o vírus na Terra para acabar com a ameaça Viltrumita de uma vez por todas, o Nolan se volta contra ele, porque percebe que aquele plano não é diferente do que Viltrum já fez antes. Ou seja, cara, é um absurdo, assim, é você matar todo mundo. E o mais chocante, tá? O Oliver fica ao lado do Allen. Ele acredita que os humanos não são tão puros quanto o Nolan pensa. E de repente a história começa a se repetir, né? O Nolan se vê enfrentando o próprio filho, dessa vez defendendo a humanidade. Só que ele não consegue atacar o próprio filho. E felizmente o Allen também percebe o erro. Ele entende que esse massacre não é a solução. E então abandona o plano. Ainda bem, né? Porque logo depois algo muda de novo, né? A verdade vem à tona. Nolan é o herdeiro legítimo de Viltrum, o verdadeiro imperador, cara. Ele não governa pelo poder, porque para ele poder não significa nada se o ciclo de violência continuar. Só que nem todo mundo está disposto a perdoar. E
E o Cécio definitivamente não está, né? Em vez disso, ele o condenou ao exílio na base lunar dos Guardiões, mas essa punição mal teve tempo de fazer efeito antes de Treg quebrar a trégua de tentar matar o Nolan, né? Quase matando o Deb no processo. E mesmo assim, o Nolan impediu os outros Viltrumitas de matarem o Treg, porque se ele realmente queria acabar com o ciclo, acreditava que isso precisava começar por ele. E mesmo quando o Treg exigiu a morte, o Nolan escolheu o exílio. Só que ele viveria o suficiente para se arrepender dessa decisão, né? Porque ao longo dos 5 anos seguintes, o Allen ele vinha usando o Oliver como um agente duplo, forçando ele a fingir lealdade a Treg para sustentar a mentira. E nisso, o Oliver acabou sendo obrigado a revelar a localização do Mark, cara. Foi então que o Treg, junto com 2 de seus filhos, atacou Mark e sua família, cara, deixando apenas corpos para trás. Mas claro, os poderes da Eve entram em ação e trazem ela e o Mark de volta à vida, né? Com corpos ainda mais fortes. E isso cria um dilema enorme, né? Por um lado, o Nolan não queria iniciar outra guerra. Por outro, foi exatamente esse tipo de hesitação que levou àquela situação. E no fim das contas, é Mark quem faz Nolan enxergar o que precisa ser feito. O exército de Treg precisava ser salvo. E a única forma de fazer isso era eliminando ele de uma vez por todas. E então começa uma batalha absurda, né? Depois de um dia inteiro de carnificina sem parar, a colisão recua em direção à Terra com Treg indo atrás. E é nesse momento que o Nolan prova que estava certo, cara. Os Viltrumitas que viviam ali tinham mudado. Eles amavam suas famílias, estavam dispostos a morrer para protegê-los. E isso leva à criação de uma armadilha próxima ao Sol para poder deter o Treg. E é ali que o Nolan aceita a responsabilidade e decide enfrentá-lo sozinho. Só que não adianta, né? Mesmo com a ajuda do Mark, o Treg, ele destrói Nolan completamente, cara. No fim da batalha, ele só permanece vivo graças a uma máquina que mal consegue manter seu coração funcionando. E naquele momento ele entende que chegou ao fim. O Nolan então diz ao filho que Viltrumitas precisam de um novo imperador. E só existe alguém capaz disso, né? Porque ao contrário de Treg, o Nolan deixou um legado. Ele deixou o Mark, o seu filho. O motivo do Mark ser o futuro dos Viltrumitas é muito simples, cara. Ele foi criado como ser humano. Mesmo tendo 99% da genética Viltrumita, ele manteve 100% da sua humanidade. Ele não carrega ódio por ninguém. Inclusive se recusou a matar até mesmo seu pior inimigo, né? O Angstrom Live. Mas quando o Nolan deixou a Terra, o Mark teve que assumir o papel de maior herói do planeta, né? Mesmo sendo praticamente uma criança. Ele ainda estava muito longe de se tornar o monstro que poderia vir a ser. E mesmo assim, logo no início, ele tentou impedir uma bomba, né, carregando um homem preso até o Ártico, né? Atravessando cerca de 15 mil quilômetros em apenas 26 segundos. Já na terceira temporada, sua velocidade aumenta ainda mais. Isso sem contar a força absurda, né? Levando centenas de toneladas com facilidade. Mas a verdade por trás da evolução do Invencível não é bonita, né? Não vem só do treino, vem de apanhar, de ser destruído repetidas vezes, né? De quase morrer várias vezes. E é justamente isso que molda o Mark. Enquanto outros Viltrumitas bloqueiam suas emoções, o Mark, ele sente tudo. E isso é ao mesmo tempo sua maior força e sua maior fraqueza, porque essas emoções às vezes tornam ele ainda mais poderoso. A gente viu isso contra o Conquista, né? Parte do motivo pelo qual o Mark sente tanto peso em proteger quem ama é porque ele virou na prática o homem da casa aos 17 anos, depois que o Nolan foi embora. Não importa o quanto ele fique mais forte, esse peso emocional é diferente, cara. E é por isso que ele aceita o pai de volta tão rápido quando eles se reencontram. Só que um trauma é um trauma, e quando o Conquista retorna para uma revanche, Invencível simplesmente perde o controle. E aqui vale lembrar, tá? Conquista não é um Viltrumita qualquer, ele não é só mais um Brutamontes, ele é algo completamente diferente. Até os próprios Viltrumitas temem ao Conquista. Ele viveu toda a história da espécie, né? Ele viu tudo, cara, durante o auge do Grande Expurgo, enquanto alguns ainda questionavam se exterminar os fracos era certo ou não. O Conquista já se divertia com aquilo. Ele sentia prazer, ele vivia pra sentir o sangue e a destruição das próprias mãos. Inclusive o Geek aqui no canal acabou de fazer um vídeo contando a história completa do Conquista, tá? Não só a origem dele, mas também as lutas contra o Mark. É só clicarem depois aí pra assistir. E é exatamente por isso que ele se tornou o principal executor do Treg, né? O cara que fazia o que nenhum outro Viltrumita teria coragem de fazer. Ele foi inclusive responsável por participar da missão que acabou levando até mesmo a captura do Battle Beast, né? Mas o problema, cara, é que o Conquista, ele tinha se tornado algo tão monstruoso que era só isso que ele representava pro Império, né? Conquista não era o nome verdadeiro dele, era apenas um título, porque era exatamente isso que ele fazia. Esse era o propósito dele, existir para conquistar mundos sozinho. E em um dos confrontos com Mark, ele até deixa escapar o que realmente sente lá no fundo, né? Quanto mais eficiente ele ficava em destruir planetas, quanto mais cumpria aquilo que foi condicionado a fazer, mais os outros passavam a temê-lo. Até o ponto em que ele se tornou tão poderoso que acabou completamente sozinho na galáxia inteira. E diferente do que muita gente imagina, ele nem se lamentava por isso. Para ele não fazia sentido, afinal ninguém ouviria e ninguém se importaria. O Conquista sobreviveu ao que mataria qualquer Viltrumita, cara. Ele foi infectado pelo vírus e continuou vivo. E ele ficou mais fraco? Claro que não. Mas ainda assim resistiu, né? Depois enfrentou os Ragnar, que são predadores absurdos, enquanto o Nolan quase morreu e perdeu aliados, né? O Conquista, ele perdeu o braço, o olho, teve o rosto destruído e seguiu lutando. Substituiu o braço por uma prótese monstruosa e passou a carregar cada cicatriz como um símbolo de propósito, velho. Mas após lutar contra o Mark, ele deveria ter
ter morrido, mas o Cecil comete o erro fatal que é subestimar o Conquista. Ele escapa após o coma e volta, né, com sede de vingança. E o que vem depois, cara, é uma das maiores brutalidades de Invencível. Usando o Oliver como isca, ele força o Mark ao limite e desperta o seu verdadeiro potencial. E mesmo atravessando o corpo do Mark e espalhando seus órgãos, ele não consegue deter o Invencível. O Mark não solta, ele continua apertando até a traqueia do Conquista colapsar. E é ali que acaba, o Mark mata o Conquista. E o Geek também já fez um vídeo aqui no canal mostrando a revanche completa que acabou de ter na série da Amazon entre o Mark e o Conquista, que foi brutal, velho. Só ver depois aí nos cards. E cara, isso muda tudo, né? É a primeira vez que o Mark escolhe matar. E não qualquer um, mas um veterano Viltrumita. Ainda assim, o Conquista reconhece sua força antes de morrer. E mesmo vencendo, o Mark quase morre também. Ele só sobrevive graças à biologia Viltrumita, né? Com o cérebro e coração intactos, ele se regenera. Leva meses, mas ele volta. Só que a verdadeira mudança não está no corpo, cara. Está dentro dele. O Mark entende que às vezes não existe misericórdia. Esse lado brutal desperta e se torna sua maior arma e também seu maior peso. E é nesse ponto que acontece o momento mais sombrio da vida do Mark, o incidente com a Nyssa. Ela força uma relação com ele para gerar descendência e consegue, né? E assim nasce Marcus Grayson. Durante anos o garoto não sabe quem é seu pai. Só depois da guerra final que o Mark revela a verdade e explica seus poderes. Mas isso não resolve tudo, tá? Quando os poderes surgem, o Marcus fica confuso e irritado, né? Pressionado a viver à altura do Invencível. E isso pesa, né? Mas o Mark guia o seu filho, ensina e garante que sempre haja alguém protegendo a Terra. Enquanto isso, a Nyssa muda. Assim como Nolan, ela começa a enxergar a humanidade de outra forma. E durante a guerra, se envolve com um humano, se apaixona e tem outro filho. Algo que antes seria impensável, né? Mas então acontece, cara. Simplesmente nasce Molly Murphy. E na guerra final contra Treg, a Nyssa já não é mais a mesma, né? Quando Eve está prestes a morrer, ela toma uma decisão. Se joga na frente, ela protege a Eve e acaba morrendo. Mas ela não foi a única a mudar. Tula também. Mesmo com pouco destaque, ela era uma das Viltrumitas mais letais. Durante o ataque da colisão em Viltrum, surpreendeu o Alan e o Teidos e sobreviveu à destruição do planeta. Mas ao chegar na Terra, tudo muda, né? Ela se integra, cria um filho e escolhe lutar ao lado da humanidade contra o Treg. E não para por aí, tá? Tem também o Lucan. Quando ele era enviado atrás de alguém, era porque o Império queria essa pessoa morta, né? Simples assim. Foi assim com Alan, com Nolan e com praticamente todos em Trax. O cara chegou ao ponto de destruir as costas do próprio Omni-Man. Só que depois da Guerra Viltrumita, tudo mudou, né? O Lucan abandona aquela vida e começa de novo como um empresário. E mesmo tendo a missão de se reproduzir com várias pessoas, ele conhece uma mulher marcada por uma traição e decide não machucar a mulher. Se recusa a ficar com outras e no fim deixa de ser uma arma do Império e vira apenas um homem comum, um parceiro fiel, vivendo uma vida normal, cara. Só que a mudança mais impressionante talvez seja do General Craig. Antes disso tudo, ele era um dos maiores nomes do exército Viltrumita. Sobreviveu ao vírus, à Guerra Civil, foi um dos poucos veteranos que restaram. Foi ele que mandou Mark conquistar a Terra quando Nolan desertou, né? Supervisionou a prisão do Nolan e até participou da missão que levou à captura do Battle Beast. O Craig era leal ao sistema e por isso odiava a ideia de viver em paz. Só que a Terra muda ele. Aos poucos ele começa a se conectar com os humanos, cria laços, constrói uma vida, até formar uma família. E não era só missão, ele realmente se importava, cara. Ele chegou ao ponto de se arriscar para poder proteger essas pessoas. E quando o Treg questiona isso, o Craig deixa claro, ele não sacrificaria nenhum deles, nem pelo Império. E isso revela algo importante, tá? Quando o Mark estava prestes a morrer contra o Dinosaurus, Craig queria salvar ele, mas foi impedido pelo Treg. E aí fica evidente, né? O Treg nunca se importou com ninguém, nem com os próprios Viltrumitas. E quando ele tenta executar o Nolan ou descobrir sua linhagem, o Craig se posiciona contra ele. E depois disso, o destino dele não é totalmente mostrado, né? Mas tudo indica que ele mudou como os outros e encontrou algum tipo de paz. Enquanto isso, o Mark tenta seguir em frente, né? Decidido a proteger quem ama e nunca se tornar o monstro que a Nyssa queria, só que tudo desmorona quando o robô trai ele. Ele vê uma versão tirana do Mark em outra realidade e conclui que ele pode se tornar uma ameaça. Então ele manipula tudo, né? Prende o Mark em outra dimensão e diz pra todos que ele morreu, e inclusive consola a Eve atômica. E pro Mark são meses de inferno. Mas quando ele finalmente volta, a Eve já seguiu em frente, mas então nasce Terra Grayson. E ela não é comum, tá? Filha de dois seres mais poderosos que existem, Terra já demonstrava habilidades incríveis desde cedo, incluindo o voo. E mais do que isso, ela tem coragem. Quando Oliver é atacado por Treg, ela tenta protegê-lo. E existe uma possibilidade assustadora, tá? Se ela desenvolver totalmente os poderes da Eve, pode se tornar algo além dos Viltrumitas, algo ainda maior. Ou seja, uma evolução, mas a história não para aí. Em um dos momentos mais insanos, o Mark fica preso em outra linha do tempo. E quando ele volta, descobre que 5 anos se passaram. 5 anos que ele simplesmente perdeu. Ele nem reconhece o Oliver de imediato de tão rápido que ele envelheceu. O peso disso quase destrói o Mark, né? Tudo que ele deixou de viver, tudo que ele perdeu. Ainda assim, ele decide ficar, decide reconstruir, recomeçar com a família. Só que a paz não dura muito, né? A guerra contra o Treg começa. E não é só mais uma batalha, né? É o resultado de tudo, cara. Cada luta, cada perda, cada escolha. Agora o Mark não é mais um garoto. Ele se tornou um verdadeiro guerreiro. Ele
Ele já ajudou a destruir um planeta e agora luta na superfície do Sol. E com o Nolan mortalmente ferido, o Mark ultrapassa qualquer limite. Em temperaturas absurdas, o confronto vira um choque de ideologias. Tirania contra união. E movido pelo amor, ele finalmente derrota e mata o Treg, velho. A guerra finalmente acaba, a galáxia é salva e nasce o novo líder. O Mark assume o Império Viltrumita e transforma um sistema baseado em violência em uma força de proteção, né, como Nolan sempre quis. E ao lado da Eve Atômica, ele se torna símbolo da mudança. E séculos depois, ele ainda tem uma família, mas não completa, porque o Oliver não está mais lá. Mesmo sendo 0% humano, o Oliver sempre foi família. Só que ser híbrido trouxe consequências, né? Envelhecimento acelerado, uma mente avançada e um corpo cada vez mais instável. E após a batalha contra Treg, ele perde partes do corpo e se torna uma mistura de carne, máquina e ideologia, velho. E apesar da aparência jovem, emocionalmente ainda é imaturo, poderoso, inteligente, mas sem empatia. E pra ele os humanos são frágeis e irracionais, cara. E quando começa a executar vilões pelo bem maior, o conflito com o Mark explode. E o pior, ele tem razão em partes, cara. O mundo é caótico, mas ele não entende compaixão. Mas tudo chega ao limite quando Alan, ele propõe usar o vírus na Terra, o que exterminaria Viltrumitas e humanos, né? E pro Oliver valia a pena, mas pro Mark não. Então os dois entram em confronto. O Mark quase morre quando o vírus explode durante a luta, cara. E é aí que o Oliver muda. Ele se infiltra no exército de Treg, arriscando tudo para ajudar a coalizão. Não por ideologia, mas por lealdade, por amor, cara. E isso leva ao seu momento final, né? Quando a Terra, filha de Mark, é atacada, o Oliver não hesita, ele se sacrifica, a Terra vive, mas o Oliver não. E cara, tem tantas histórias isoladas de Invencível, de cada personagem, que é só vocês comentarem embaixo que o Geek faz um vídeo somente contando a origem e poderes de cada um, tá? Não se esqueçam do like aí embaixo, muito importante para ajudar esse vídeo. Se inscrevam no canal, façam tudo isso para acompanhar a maratona de Invencível aqui no Mundo Geek. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!